Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja nos auxiliando nesse momento tão importante. Vamos para mais um estudo que nós estaremos tratando da comunhão dos santos. E nesta comunhão dos santos está envolvida também o acolhimento às pessoas no que diz respeito à assistência social, ao socorro que é prestado aos necessitados. Então nós temos debatido alguns assuntos aqui e ficou uma questão para a gente resolver, não é mais um assunto para a gente se aprofundar nele, que é concernente a essa parte, né, que o apóstolo Paulo aqui fala, quando ele diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então não se cansem de fazer o bem. Se ele está dando essa alerta, é porque é possível que a pessoa canse. Então ele está dizendo: não canse. E a igreja pode sim desanimar. Foi o que nós vimos aqui: desanimar e desacreditar de fazer o bem. E eu queria ver com vocês, que a pergunta de hoje é essa aqui, ó. Quais motivos podem desanimar aquele que faz o bem? Quais são os motivos que poderiam nos desanimar? Imagine que a gente coloque esse propósito aqui na igreja, tanto de forma coletiva como individual. Irmãos, vamos seguir em frente, fazendo bem a todas as pessoas, preocupados em ajudar, em socorrer, em acolher. Mas de repente, algumas coisas acontecem que fazem com que a gente desanime. O que seriam essas coisas que poderiam fazer um crente desanimar de fazer o bem? Eu quero começar diferente hoje, perguntando para os irmãos que estão diante de nós aqui assistindo, para depois a gente debater esse assunto. Jamílio, o que poderia desanimar uma pessoa de fazer o bem? Bem alto. Acho que não ganhar recompensa, talvez. Seria um motivo. Você faz o bem, faz o bem, faz o bem, e de repente você não é reconhecido por aquilo que você fez. Você não ganhou um retorno por aquilo que você fez. Pode sim ser um motivo de você desistir, desanimar de fazer o bem. Pesta. Normalmente, são esses os motivos, né? As pessoas ajudam e muitas vezes a gente não tem o retorno, mas o agradecimento. E não Aham. era para ser assim. E às vezes assim, você faz, e às vezes não vê outras pessoas fazendo, aí você acha também, por que o outro não faz? Aí termina você desanimando também, que às vezes você quer um grupo todo fazendo, mas às vezes é só um que está ali fazendo. Sei lá, tem várias formas, né? Ou seja, um outro motivo seria também o fato de você se sentir sozinho nessa missão, né? Muitas vezes sim. Às vezes assim, vamos lá, em relação à igreja, é um trabalho em conjunto. Aí muitas vezes você vê só um trabalhando ali, fazendo o meu bem. Aí você às vezes se cansa sempre, porque sou eu, né? Porque sou eu. Existe, Aham. né? Esse fato também. Ok. Bem pensado. A senhora tem alguma forma de imaginar? Olha, irmão, o que as duas falou está correto. O que a senhora lê é a mesma coisa que é gratidão. É a gente fazer o bem e não ter gratidão. Isso não significa que quando a gente faz o bem, a gente quer que aquela pessoa pague a gente o bem, não. Significa que é ter gratidão, é ter reconhecimento. Às vezes a gente faz um bem tão grande no mundo a uma pessoa na hora que ela mais precisou no mundo. Aí, no mesmo tempo, ela vem dar uma cacetada na gente, que só pela misericórdia nós podemos ter. Uhum. O que eu estou me referindo é isso. É gratidão, é reconhecimento. Não é pagar o bem ou vir me fazer um favor, não. É depois não dar uma cacetada na pessoa. Uhum. Isso mesmo. Então, são motivos como esse que desanimam as pessoas de se manterem no objetivo, na persistência de estar ali fazendo bem. Quando essas coisas acontecem, aí você
dar uma desanimada. Tu tem algo a observar, alguma experiência, algo que tu viu nesse sentido também, de pessoas que se chatearam e disseram, quer saber, não faço mais também. Porque não falta motivo, né? De pessoas que sempre desistem de ajudar por conta porque o ser humano ele quer ver fazer o bem e ver uma recompensa lá na frente, né? Mas isso aí já é parte do ser humano mesmo, porque nós vemos muitos casos bíblicos, né? Primeiro dos casos que me chama muita atenção é o de José. O que José faz com aqueles caras lá na prisão? Eita, bom. E os camaradas ele mais lembra de mim quando chega lá no rei, lá no faraó, né? Para lembrar de mim. Aí o cara, não lembrava, né? Vou sair, né, da prisão, não deveria sair. A Bíblia diz que o cara passou 3 anos. Quando o faraó tem um sonho, aí o cara diz, eita, me lembrei agora, meu Senhor. Tem um camarada. Cometi uma injustiça, né? Cometi uma grande injustiça. Aí é quando lembra de José. Mas 3 anos de sofrimento já tinha passado. E é sempre assim. Não espere o bem dos outros, não. Faça o bem, esperando que vai receber o mal. É sempre assim vai ser assim. Porque o mal não é só do ser humano, é o que está no ser humano por conta do pecado. É verdade. E o senhor, irmão Paulo, já teve alguma experiência a respeito dessa questão? Sim. Eu acho que o fator principal, irmão, quando as pessoas se tornam depressivas, que a depressão, entendeu? Faz com que essas pessoas se tornem uma pessoa que se acha incapaz de fazer algo, assim, quer dar o máximo de si. Aí, quando não consegue, por algum motivo pessoal, físico ou mental, essas pessoas se tornam uma pessoa que fica uma pessoa negativa, aquela pessoa que fica naquele canto depressivo. Um exemplo que eu estou lembrando da Bíblia, a gente vai encontrar isso aí em Gênesis capítulo 37, verso 34 e 35, quando se refere aos irmãos de José, quando venderam José aos israelitas. Eles fizeram o quê? Pegaram as vestes de José, melaram com sangue, para dizer que foi um animal que devorou a José. Quando levaram isso ao conhecimento de Jacó, o que foi que ele fez? Ficou em uma depressão tão grande que ele chegou ao ponto de não querer se alimentar, ficou se culpando. Ele chegou ao ponto de querer descer à sepultura com o seu filho. Porque ele, ao invés de fazer as coisas, ele achou-se culpado daquela situação. Então isso afeta a algum de nós, alguns irmãos, achando que é incapaz de voltar a fazer o que ele fazia, aí se torna uma pessoa de influência negativa. Muito bem em vez de procurar uma condição de se tratar, um psicólogo, para que possa ajudá-lo, ele fica naquele canto dele, não leva aquele problema aos outros e fica numa situação muito, muito ruim. Muito bem colocado, né? O exemplo de José na prisão, o exemplo também de José com os irmãos. E essa questão psicológica também, né, que o irmão Orivaldo trouxe, isso é muito importante, a gente atentar para essas coisas. Porque o desânimo, realmente, essa negatividade, essa mente assim pesada, de que sofre até acusações pessoais, a mente negativa, ela sempre vai minimizar aquilo que você faz. E quando minimiza, você acha que aquilo não tem a importância nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma, e você também para de ajudar, porque você diz, não, para mim isso é uma coisa tão insignificante que eu não vou nem fazer. Há um exemplo de uma pessoa que ela sempre ajudou muito outras pessoas, só que ela tinha parado, e ela estava em estado de depressão, né? Quando o irmão colocou aqui, eu me lembrei. E aí, conversando com essa pessoa, foi percebido que ela tinha se tornado assim tão amarga,
tão ressentida, porque ela acreditava que não podia fazer nada de bom pelos outros. E olha o que ela fazia. Ela parou de fazer. Agora parou de fazer por causa disso. Porque o que ela fazia, ela dizia que não tinha valor nenhum. Né? Então foi que ela foi percebendo, né, através de um tratamento psicoterapêutico, foi percebendo que aquilo que ela fazia pelos outros, outras pessoas já fizeram por ela. A mesma coisa. E aí ela começou a entender que quando olhava para o que o povo fazia, dizia: nossa, isso que essa pessoa fez para mim é algo tão grandioso que eu nunca na minha vida vou esquecer. Só que ela nem tinha conseguido parar para pensar que aquilo que ele estava dignificando tanto era uma coisa que ele fazia constantemente com outros. Mas ele não conseguia enxergar isso e sempre minimizava o bem que fazia. Até porque ele percebeu, ele disse: não, peraí, realmente, se o que essa pessoa fez por mim é algo que eu sinto que foi tão grandioso, por quê? Essa mesma coisa quando eu faço para outras pessoas, eu vou considerar como sendo insignificante. E aí, outra coisa que na terapia também ele entendeu, é que como aquela pessoa que ele fez o bem recebia o que ele fez. Né? Foi perguntado para ele justamente isso: olha, as pessoas que receberam essa tua ajuda, elas receberam dessa forma que você enxerga como algo insignificante? Não, elas até hoje me tratam como se fosse o filho e tal, pessoas idosas que ele já ajudou. Né? E aí ele começou a perceber que era justamente essa negatividade, essa mente dele que estava fazendo com que ele recuasse num propósito de ajudar os outros. E aí ele começou a valorizar mais o pouquinho que ele achava que era pouco que fazia. E agindo dessa forma, ele até foi melhorando nessa questão da depressão que ele sentia. Então são muitos os fatores. Eu acredito assim que para a gente saber lidar com essa questão de fazer o bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é: será por que eu faço o bem? E é uma pergunta que eu faço para vocês aqui, e vou voltar a perguntar de um em um. Por que eu faço o bem? Qual é o objetivo de fazer o bem? São muitos? São poucos? É um? É nenhum? Qual é o objetivo? Qual é o propósito que deve me mover a fazer o bem? A senhora acha que é qual, irmã Betânia? Olha, irmão, eu faço bem, não é porque eu seja boa, não é porque eu queira ser melhor do que ninguém, não. Eu faço bem porque Deus toca no meu coração, porque Ele manda que eu faça. E quando eu faço bem a uma pessoa, eu faço porque eu sinto que aquela pessoa está precisando. Naquele momento, quando eu estou fazendo bem àquela pessoa, é porque naquele momento Deus tocou no meu coração e só tinha eu para fazer o bem. Muito bem. Fica aqui as duas, mas assim na mesma distância da irmã Betânia, que a voz sai melhor. Pesta. Não, aqui ó, na mesma linha da irmã Betânia. Não vai ver você não. Aqui ó, na mesma linha. Pesta. Daqui a pouco eu boto para cá. Se ficar com muita distância lá atrás, vem todo mundo para cá. Olha, o que é que te motiva a fazer o bem? A questão maior é o ato como cristão, né? O cristão não deve pensar duas vezes antes de fazer o bem. Ele tem que ir e fazer, independente do retorno que ele vai ter. E normalmente é o que? É glorificar a Deus com as nossas ações. Toda a nossa boa obra, né, vem de quem? Vem de Cristo. Então a gente glorifica Ele, a própria Cristo. Ok. Jamil, o que é que te motiva a fazer o bem? Obedecer a Deus, dar o testemunho como cristão e
Se lembrar, não chame, viu? Qual é o motivador do bem na tua vida? Fazer o bem tipo assim, é uma coisa que quando você faz o bem para alguém, é um peso que sai das suas costas. Você se sente aliviado, porque além de ser um favor que nós devemos fazer aos outros, nós já somos devedores de fazer o bem a todas as pessoas. E principalmente a pessoa como aquele cristão, como Péssimo falou, porque nós já recebemos uma graça maravilhosa, que é um favor não merecido. E quando nós sentimos ou tem alguém que precisa de alguma coisa, está no nosso alcance, não é que faz, nós somos muito perversos, pior do que aquelas pessoas que não conhecem a Deus. E quando fazemos bem uns aos outros, isso é muito bom. Bom porque nos ajuda em tudo e nos alegra. Amém. E o senhor, o que motiva o senhor a fazer o bem? Fazer o bem, irmão, eu creio que o cristão tem por obrigação, porque foi o que Deus deixou para o cristão. Que se o cristão não fazer o bem e começar a praticar o mal, ele não está se apresentando como cristão, não está agradando a Deus. Então a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. É uma obrigação nossa e um prazer nosso ver aquele que está necessitado e ajudar ele sem buscar algo em troca. Fazer aquilo por amor, por dedicação, para que seja glorificado o nome de Deus e agrade a Ele. Muito bem, então, todas as perguntas, na verdade, acabaram tendo o mesmo foco, não é? E eu fico feliz em ver isso, porque realmente o objetivo que deve nos mover, nos motivar a fazer o bem é a glória de Deus, é glorificar a Cristo, é fazer isso. Olha, peraí, se Ele fez todo esse bem por mim, eu sem merecer, eu também devo fazer o bem para as outras pessoas, ainda que se considere que aquela pessoa merece ou não importa. Até o inimigo você deve fazer o bem, né? Que é o que Cristo mandou. Como cristão, nós temos esse dever. Ok, bons, a questão é, será que quando fazemos o bem, estamos realmente sendo movidos por este objetivo? Ou tem lá atrás, nas ocultas, algum outro interesse? Porque pode ser que tenha. E como é que eu vou saber se tem ou não? Por exemplo, quando eu faço o bem, a pessoa não agradece e eu me aborreço. Esse meu aborrecimento seria uma prova de que eu não fiz apenas para a glória de Deus ou não? Com certeza. Então pronto. Nós já temos aí o termômetro que mostra se estamos febril ou não, se estamos doentes ou não. Se eu faço o bem e a pessoa paga com mal e eu odeio aquela pessoa porque ela me tratou mal, mesmo eu tratando ela bem, então eu não fiz para a glória de Deus. Eu fiz porque eu esperava um retorno daquela pessoa. Quando não veio, eu me frustrei. Então, aí faz feita a autonomia. Se eu faço para a glória de Deus, o que eu espero de retorno do mundo é zero ou até menos que zero, uma negatividade, algo de ruim vindo sobre mim. Então é como Pedro diz, não é? Olha, se vocês sofrem e são caluniados por terem o nome de cristão, vocês são bem-aventurados. O próprio Cristo disse também, não é? Lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, né? Olha, bem-aventurados sois quando vos injuriados, perseguidos por causa do meu nome, porque assim fizeram com os profetas. Regozijai-vos, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Então, quando a gente não se alegra por sofrer o mal, quando praticamos o bem que Cristo ordenou, é a prova de que nós não estávamos fazendo para a glória de Deus. E estamos tendo nesse momento a oportunidade de rever os nossos conceitos.
A melhor coisa na vida do cristão é sofrer injustiça, é fazer o bem e receber o mal. Seria a melhor coisa que pode acontecer na vida de um cristão. E por que eu digo isso? Porque com isso você vai saber a quem você está servindo, se é a você mesmo ou se é a Cristo. Porque acontecendo esse mal, essa paga ruim, você vai estar certo a quem você estava querendo glorificar, se a si próprio ou a Deus. Se você se regozija e diz: Deus, obrigado por ter me considerado digno de sofrer afrontas pelo bem, muito obrigado. Então, tudo bem, graças a Deus, você está fazendo bem para a glória dele. Agora, se você se chateia, guarda mágoa no coração, fica rancoroso, remoendo, falando para os outros e tudo, opa, até hoje, meu amigo, até hoje, minha irmã, você vinha fazendo o bem, não para a glória de Deus, mas para si próprio, né? E tem a outra questão aqui que o irmão Lourivaldo falou também, né, de forma indireta, quando disse que as pessoas não... Porque tem aquela questão de você fazer o mal, recebe o mal e faz o mal. E tem aquela questão também de você parar de fazer o bem, desanimar e não fazer mais. Isso é um pecado ou não? É de omissão. É sim, De omissão. É o que Tiago diz aqui, não é? Pecado. É o que Tiago diz aqui no capítulo 4. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, não existe desculpa. Não, mas fulano já me tratou tão mal, é a oportunidade que eu tenho de ver ele se dando mal. Peraí, então você é igual a ele. Então você está se medindo pela régua dele. Vá se medir pela régua de Cristo, aí você vai fazer bem, mesmo que o sujeito você considere que não mereça. Você vai fazer bem. E se você não fizer, nisso você estará pecando. A omissão é um pecado, certo? Então vamos dar uma vasculhada na continuação do texto. A história do pastor e o escorpião. Sim, pode contar. Não, conta aí. Não, senhor. Não, porque o pastor estava lá com outro pastor, e o escorpião caiu na água, e o pastor ia, colocava o dedo, e o escorpião tudo furado, estava machucado. Aí o outro seguia, o outro olhando de longe. Cada vez que ele tentava, ele não conseguia. Ele trouxe um graveto, tirou o escorpião. Você não sabe que esse animal aí, a defesa dele é essa, de picar os outros. Ele disse, mas a minha é de salvar. E é assim. Isso daí é uma ilustração que traz um sentido bem figurado a respeito do que é a vida do cristão. Se o cristão muda de comportamento porque o outro não corresponde àquilo que ele espera, o que aconteceu foi que a natureza ruim daquele outro inflamou a natureza boa desse cara. Então esse cara se tornou ruim porque o outro o incitou a ser ruim. Se o outro tem uma natureza ruim, ele vai perseverar naquele objetivo, daquela natureza ruim. Mas se você pensava que tinha a natureza boa e você agora se tornou ruim por causa daquele, veja só, você se rendeu àquele outro. Você perdeu nessa guerra. Existia o bem e o mal. Aí o mal venceu ou não? Venceu, porque você procura agora onde está o bem. Tem dois, um bom e um mal. O mal foi tão persistente
que convenceu o bem que não valia a pena ser bom. Agora você vai olhar mais uma vez. Quando você olha mais uma vez, você só vai ver o quê? Só ver o bem. Não. Se o mal convenceu o que estava fazendo bem a se tornar mal, quando você vai olhar, só vê o mal. Os dois estão maus. É que tem até um exemplo de um rapazinho, eu achei bonito o comportamento dele, né, num colégio, que ele chega perguntando por que ele está se tornando tão isolado. Ele disse: olha, professor, eu estou um pouco muito jovem ele, um pré-adolescente, uma criança ainda. Disse: professor, eu estou preocupado com o meu comportamento, porque eu estou percebendo uma diferença muito grande de quem eu sou hoje para o que eu era antes. Veja só a força que o ser humano tem. Que força incrível! E aí, ele disse: por quê, professor? Eu era uma pessoa alegre, era uma pessoa interativa, extrovertida, amiga, brincava, fazia muitas amizades. Hoje, eu sento lá na última banca, não quero amizade com ninguém, gosto de ficar só trancado dentro do quarto, agora me isolei, é como se eu tivesse entrado em um lugar escuro e agora estou fazendo desse lugar escuro o único ambiente da minha vida. O que é que está acontecendo comigo, professor? Aí eu perguntei para ele o seguinte, eu disse: olha, antes de você saber o que está acontecendo com você, me diga uma coisa. Qual desses dois jovens você admira mais? O que era extrovertido ou o que está se isolando? Ele disse: não, professor, eu admiro mais o que era extrovertido. Aí eu disse: então vai recuperar ele, vai em busca dele, não deixe ele perdido não, vá trazer ele de volta. Se você gosta mais dele, traga ele de volta e faça com que ele volte a ser quem ele era antes. Aí ele ficou calado, né? Tá certo, professor. Aí depois de algumas semanas encontrei ele, nem foi eu que perguntei, ele chegou para mim e disse: professor, estou bem melhor. E de fato, quando eu comecei a observar, brincando com os amigos, correndo e tal. Então veja o que é a força do ser humano. Ele só não usa essa força porque às vezes ele nem sabe que tem. Ele tem. Deus, ele deu uma força extraordinária a cada ser humano. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Só que a mente negativa, né? A mente deprimida, ela é enganosa e ela convence você de que você não precisa estar ali, de que você não consegue fazer mais amizade, e diz um monte de coisa para você que você acredita e se fecha. Mas o simples fato de dizer se você admira mais aquele menino do passado, não deixe ele esquecido, vai em busca dele. Só isso o menino foi e fez. Percebe como as coisas mudam simplesmente por você acreditar que ser do bem é possível e você não precisa recuar diante disso. Então esse exemplo do escorpião é isso. Não, como é que tu dá bom dia para aquela pessoa se aquela pessoa sempre vira a cara para tu? É porque é da minha natureza ser educado, é porque é da minha natureza ser agradável, é porque é da minha natureza tratar bem as pessoas. Se é da natureza dele ser mal educado, a minha ele não vai fazer mal educado. E a bondade também ela tem três lados. Tem aquele lado que a pessoa é bom por natureza, por DNA. E tem aquele lado que a pessoa é bom só para mostrar: olha, eu sou melhor do que todos. Então, aí não é bondade. E tem aquele lado, aquela bondade, que é bom, é uma bênção de Deus. Mas é aquele bom que passa na cara e que humilha. Não, então. Que humilha de jogar no abismo. Esses dois aí, e até o terceiro, a bondade por natureza também, ela é e não é. Digamos, você pode desenvolver essa bondade desde a infância e no tempo se corromper, né? Ou você também pode ser ruim desde a infância
e no tempo se converter e passar a ser uma pessoa boa, não é? Então a bondade verdadeira é aquela que procede de Deus, é aquela que regenerou você. Não existe ninguém bom, entendam isso. Não existe ninguém bom fora de Cristo. Bom só Cristo. E se você tem alguma bondade é porque Ele está em você. Os outros que fazem bondade que você admira, se não tiver Cristo, faz por tudo que não vale nada isso que eles fazem, menos pela glória de Deus, que é o único sentido de uma boa obra. Toda obra realizada, por mais admirável que seja, se não for para a glória de Deus, não é boa, é pervertida, é enganosa, é maliciosa. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque até nós mesmos podemos fazer coisas boas, achando que estamos abafando, e de repente Deus está dizendo: não vejo motivo de glória para mim nenhum aí. Então é tudo podridão, certo? Então vamos ler essa passagem aqui, comentar um pouco dela para a gente encerrar. Em 2 Coríntios capítulo 8, do 1 por diante, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Veja que coisa incrível aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Coríntios é o seguinte: olha, eu vou falar a vocês dos irmãos macedônios, mas entendam uma coisa: eu vou fazer conhecido a vocês não simplesmente esses irmãos da igreja da Macedônia, mas a graça de Deus concedida a eles. Percebem que Paulo vai louvar alguns irmãos aqui por coisas boas que eles estavam fazendo, mas que Paulo não se exime de mostrar que é a verdade do que está acontecendo. Esses irmãos só são bons, só estão fazendo o que estão fazendo por causa de quê? Da graça de Deus, que eu vou fazer conhecida para vocês. Porque no meio de muita prova, de tribulação, eles estavam sofrendo, viu? Eles estavam passando por momentos dificílimos. No meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Como é que você pode manifestar riqueza de alegria no momento de grande prova de tribulação? E a profunda pobreza deles. Veja, minha gente, o que Paulo está dizendo aqui é que essa igreja era pobre. Essa igreja não tinha recurso financeiro. Essa igreja passava dificuldade financeira. E Paulo está dizendo aqui, olha aqui, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles eram pobres de recursos, mas riquíssimos de generosidade, e de conhecimento. Porque eles, veja só, testemunho eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Minha gente, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: esses irmãos deram aquilo que podiam dar, e deram mais que isso. Eles pegaram empréstimos e com aqueles recursos do empréstimo socorreram. É isso que Paulo está dizendo. Mesmo acima na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Veja o que eles fizeram. Paulo tinha eximido eles, porque disseram: não, esses irmãos da Macedônia, não vamos pedir oferta a eles não, minha gente, porque eles, na verdade, eles estão precisando de ofertas. Aí o que foi que os macedônios fizeram? Pedindo-nos com muitos rogos: Paulo, por misericórdia,
Paulo, nós suplicamos a graça de participarem da assistência aos santos. Não nos deixe, Paulo, fora dessa graça, por favor. Não cometa essa maldade conosco, Paulo. Permita que a gente faça o bem também a esses irmãos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Primeiro ao Senhor, percebem que não era para a glória deles? Primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Aí contaminou todo mundo, né? Olha, Tito, vai lá, completa essa graça, vamos lá, vamos nos unir. A gente tem que lutar, a gente tem que fazer, meus irmãos. Olhar para os trabalhos hoje em dia, bate desânimo, ou não bate? Irmãos desinteressados, irmãos que não acreditam mais, parece que vale a pena. Não vale mais a pena ir para a igreja, não vale mais a pena estar socorrendo o irmão, atendendo, ligando, visitando, não vale mais. É melhor ficar em casa, é melhor cuidar da minha própria vida. Isso não é vida de cristão. Um cristão que vive assim, ele está, sem perceber, sendo contaminado por uma depressão. Ele está deixando que a depressão aos poucos vá tomando conta dele, porque um cristão ele só se sente realizado e bem se ele fizer isso que Cristo quer. Se doe, se entregue, viva em benefício do outro antes de viver em benefício de si mesmo. É assim que ele se sentirá bem. Fora disso, só há depressão, tristeza, amargura, não é? E vazio. Altamente? Não, porque os dias trabalhosos chegaram, os dias trabalhosos chegaram. Iam chegar e já chegaram esse dia. Jesus disse: aquele que não perseverar até o fim, desse não será salvo. Quando o Filho do Homem voltar, poderá achar fé na terra? É uma pergunta. E é os dias de hoje, eu vejo isso. Com certeza. Você vê isso nas igrejas. Então, se for uma igreja, é óbvio, assim, que oferece coisas mundanas, prosperidade, saúde, cura e tal, que é bom, né? Que a gente deve buscar também. Mas se for uma igreja que oferece só essas coisas, você vê que enche. Mas se é uma igreja que tem as escrituras a oferecer, você vê que vai ficando vazia. E aí, essa pergunta que Cristo fez, ela começa a ser bem visível. Você frequenta uma igreja que anuncia a verdade, frequenta outra, você sai visitando e você se pergunta: meu Deus, será que só existe isso de crente genuíno? Será que só existe isso de crente sincero? Verdadeiros adoradores de Cristo? E a resposta é qual? Não. Existem muitos outros. Onde eles estão? Esfriando em fé. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé ainda na terra? Então, meus irmãos, olhe só. Sabemos quem são aqueles que estão firmes. E olhe que pode ser que nem estejam, mas estão se arrastando. Agora, se os que aqui estão, ou aqueles que estão firmes nessas frequências, forem desanimando, eles estão se influenciando pelo que não é bom. Isso não é a natureza deles. E por não ser a natureza deles, eles vão esvaziar-se e vão sofrer. Eles vão entrar para um lado escuro da vida deles, como o rapazinho lá estava entrando, e não vão entender o porquê. Porque eu estou tão triste ultimamente, porque eu estou tão vazio ultimamente, eles não vão entender. Porque o teu chamado é um chamado para sofrer, é um chamado para se doar, é um chamado para se sacrificar.
E se você não faz isso, você não é quem você é. E por você viver uma farsa, uma mentira, viver aquilo que você não é, você vai sofrer, você vai se sentir vazio e você vai cada vez mais estar enxergando as coisas de uma forma distorcida, desconecta e cada vez mais sofrendo. No caso desse João da Macedônia, tinha tudo para esses camaradas ser o maior depressivo da época. Com certeza. O que criaram? Pobreza, dificuldade, Tribulação. que era tribulações. Tudo que não prestava a vista desse homem. Mas ele tem uma coisa boa, a graça de Cristo. E quando você coloca em fé, tem problema, não tem barreira que você não passa. É isso mesmo. Depende só da pessoa em Cristo. Amém. Sua fé. Não podemos deixar de maneira alguma de adorar a Deus. Pode vir o que vier, morrer filho, morrer mulher, ou o universo. Gira o mundo, vem o mundo, sai as coisas de tribulação. Deixa para lá, irmão. Continue com Cristo. Amém. Porque a nossa vida é essa. Amém. Sendo só uma vida. De um jeito que nós vamos partir daqui. Com certeza. É isso Se aí. partir com Cristo, é para a vida eterna. Se não, já foi. É verdade. Irmão Rivaldo, para a gente encerrar, o senhor tem algo a dizer a respeito do que ouvimos agora? Sim. Tenho lembrado de um texto bíblico que é de grande importância para a igreja fiel, que a gente vai encontrar isso na Bíblia, no Salmo 73, que se refere a Asaf. Asaf era um homem justo, pregava bem, tudo que ele fazia não era muito próspero, mas era a palavra verdadeira de Deus. Então ele chegou ao ponto de sentir inveja do ímpio, porque tudo que o ímpio fazia era próspero, seu gado era gordo, tudo era com fartura. Aí foi quando Deus chamou ele lá no templo e mostrou a ele que aquilo não valia a pena. O homem buscar riqueza, prosperidade, ser muito farto, sem ter o conhecimento das coisas verdadeiras de Deus. Isso está acontecendo hoje com as igrejas. Só pregando prosperidade, que aquelas pessoas vão ser ricas, mas não querem que a pessoa tenha conhecimento. E a riqueza maior que Deus trouxe a nós foi seu próprio Filho, nos trazendo a salvação que não tem preço. A essa igreja, ela é fiel a Deus, porque ela não está buscando coisa de interesse próprio para si, e está levando a palavra de Deus para aquele necessitado, para que eles tenham conhecimento que a salvação não tem preço, não tem riqueza para isso maior do que a salvação em Cristo. Amém. Então, algum das irmãs querem comentar alguma coisa sobre essas questões? Então vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por Ele ter nos dado essa oportunidade riquíssima de meditarmos, de nos aprofundarmos, de conhecermos o que cada um outro pensa a respeito dessas questões tão importantes. Pedir a festa que nos conduza em oração de gratidão. E assim, ó Pai, seguimos os teus caminhos, ó Pai, de uma forma correta, de uma forma que o Senhor Deus nos ensina. Amém. Para que a gente parar, para que a gente possa sempre perseverar, para que a gente possa sempre estar tendo discernimento da tua palavra, Senhor. Fortalece a cada um dos irmãos, dando força, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos para a nossa confraternização.